Olá pessoal, eu sou o Moa, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Literatura Fora da Escola. Dessa vez nós vamos falar de uma lista específica de um dos vestibulares aí de São Paulo, o vestibular da Casper Libero. Nós temos aí alguns romances, um conto e um livro de poemas. A lista começa com Viagens na Minha Terra, romance cobrado também em outros vestibulares como a FUVEST. Viagens da Minha Terra é um romance romântico, portanto que pertence ao romantismo em Portugal. Lembrem-se aí que romance é gênero literário e romantismo a escola a qual pertence o romance. Bom, essencialmente o Viagens da Minha Terra trata da Guerra Civil em Portugal. A gente sabe que o centro do romance Viagens da Minha Terra são as questões ligadas à Guerra Civil e suas consequências em Portugal, e o Almeida Garré, por ter lutado na Guerra Civil e ter defendido os valores liberais e assim por diante, se vê decepcionado cerca de 10 anos depois da guerra e escreve esse romance viajando por sua terra, né? Vai de Lisboa até Santarém, portanto faz um traçado, aí passa por Portugal, e vai mostrando de alguma forma, a partir de um ponto de vista de um narrador romântico, toda a sua decepção em relação à condição socioeconômica de Portugal depois da vitória dos liberais. Bom, só para que fique claro e para que vocês peguem aí esse ponto, a grande questão desse romance é justamente o ponto de vista. Quer dizer, não é meramente uma viagem, mas a forma pela qual esse narrador conduz essa viagem e comenta Portugal. Então, ele vai passando pela terra dele, olhando e esperando que encontre uma série de coisas interessantes nos lugares nos lugares que ele visita, né? E quando chega lá, ele se depara com alguma coisa destruída, acabada. Então a gente tem, de alguma forma, um movimento de euforia em relação ao lugar em que ele espera encontrar alguma coisa interessante, e quando ele chega lá, há uma queda muito forte. Esse é o ritmo, de alguma forma, desse romance importante do romantismo português. O segundo livro que vocês encontram na lista é o Papéis Avulsos, do Machado de Assis, um livro de contos do Machado, de 1882, 2 anos, portanto, depois da publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machado escreve entre 80, publica ali 80 e 81, as Memórias Póstumas. Papéis Avulsos, portanto, se é posterior às Memórias Póstumas, faz parte da fase madura do Machado de Assis. Entre os contos desse livro, há um conto fundamental do Machado, que é o Alienista. O Alienista, que é essencialmente um conto cujo tema central é a loucura. A gente tem o Simão Bacamarte, personagem principal, que é um médico, um pensador, um cara que conhece a ciência e assim por diante, e começa a enviar uma série de moradores da cidade na qual ele mora para o hospício, a Casa Verde. No final das contas, a gente sabe que nesse conto, todas as pessoas da cidade estão no hospício. Então a grande questão é, bom, se a loucura é essencialmente a anormalidade, o diferente e assim por diante, quem que é o louco no final das contas? Se toda a cidade está dentro do hospício e ele é que está para fora. E aí outros contos mais que, como vocês bem sabem, ironizam de alguma forma, satirizam as condições da sociedade brasileira aí no final do século XIX, a fase madura do Machado. Depois, a gente passa para A Cidade e as Serras, um livro também português, assim como Viagens na Minha Terra. Então vejam, nós temos 2 romances portugueses aí. Viagens na Minha Terra, que é um movimento de disforia, de decepção, essencialmente, pessimista com Portugal, e por outro lado sua contrapartida, que é o romance do Eça de Queiroz, já realista, o último livro do autor, né, que de alguma forma, ao contrário do Viagens na Minha Terra, é eufórico, é otimista em relação a Portugal. Ou seja, depois do Eça de Queiroz ter escrito uma série de romances em que ele criticava a condição de atraso de Portugal, esse romance do Eça de Queiroz é um romance de reconciliação, portanto, né, em que ele vai se reconciliar com Portugal. Na sequência, a gente tem o Capitães da Areia. Bom, Capitães da Areia é um romance já modernista brasileiro, modernista da segunda geração, em que o autor Jorge Amado vai problematizar a situação dos moradores de rua, das crianças moradoras de rua, em Salvador. Como um romance da segunda geração modernista, da segunda geração mais especificamente dos autores regionalistas, ele escolhe um lugar específico, que não é aleatório, é a terra, inclusive, do Jorge Amado, em que ele vai problematizar, essencialmente, a pobreza dessa região. Quer dizer, quando se fala em Salvador, o que está colocado ali, o que está simbolizado ali de alguma forma, é todo o Nordeste. E também, por consequência, a gente poderia pensar o resto do Brasil também. Lembrem-se que a década de 30, década em que foi publicado Capitães da Areia, é justamente o momento em que os autores da literatura brasileira e os artistas como um todo, sejam os pintores, enfim, começam a perceber que a grande questão do Brasil, diferentemente do que se pensava no século XIX, o novo mundo e assim por diante que os europeus viriam construir, é, pelo contrário, o lugar do subdesenvolvimento, assim como o resto
da América Latina, né? Portanto, o que nos une enquanto América Latina e o que problematizam esses autores da segunda geração modernista, seja o Jorge Amado, seja o Graciliano Ramos, é justamente aquilo que nos une enquanto latino-americanos, portanto, a exploração. Na sequência, a gente tem um autor da década de 70, bastante importante brasileiro, que é muito pouco conhecido, curiosamente, que é o João Antônio. Bom, o João Antônio é um contista, um prosador que escreve contos que ficam aí entre a narrativa literária e o jornalismo. Bom, o João Antônio, nessa reunião, nessa coletânea que é cobrada na Casper Libero, ele vai de alguma forma descrever espaços em decadência e marginalizados da sociedade brasileira, particularmente os lugares da boemia e assim por diante. Bom, há uma questão importante aí. No ano passado, a Casper Libero cobrava a coletânea Contos Reunidos do João Antônio. No entanto, essa coletânea está esgotada. Então o que eles estão fazendo? Agora eles estão cobrando única e exclusivamente um conto dessa coletânea, que é o Paulinho Perna Torta, em que a marginalização é problematizada essencialmente. Bom, vale pensar aí que é possível fazer uma série de comparações entre o Jorge Amado e o João Antônio, quer dizer, são dois autores que lidam essencialmente, problematizam as questões da marginalidade, as pessoas pobres, de alguma forma, frutos da condição socioeconômica do Brasil, né? Então a gente pode ver, de alguma forma, a obra do João Antônio como uma continuidade, ainda que relativamente distante, da segunda geração modernista, com uma influência gigantesca. Então vejam que a gente tem dois paralelos possíveis aí. Um entre o João Antônio e o Jorge Amado, Capitães da Areia e os contos do João Antônio, particularmente o Paulinho Perna Torta, e de outro lado, os romances portugueses, o Viagens da Minha Terra e A Cidade às Serras. Para finalizar, o livro de poemas, né? A obra completa do Paulo Leminski. Bom, isso é uma novidade, uma obra completa recentemente lançada, que a Casper Libero incorporou aí ao seu vestibular. O Leminski, de alguma maneira, ele é fruto da confluência de dois grandes movimentos da segunda metade do século XX no Brasil. De um lado, os poetas concretistas, o Haroldo de Campos, o Décio Pinhatari e o Augusto de Campos, e de outro, o tropicalismo. Bom, então a gente tem, de um lado, na poesia do Paulo Leminski, uma erudição profunda, a referência aos clássicos da literatura, muito próximo aí, de alguma forma, à tradição que os próprios poetas concretistas instauram, né, como referência. Então, quer dizer, o Camões, o Mallarmé, Homero e uma série de outros autores importantes da tradição universal. E, de outro lado, os tropicalistas. Então, quer dizer, o Paulo Leminski fica entre esses dois campos, entre a erudição profunda e, de outro lado, uma certa coloquialidade que tematiza o Brasil também. Então, o Paulo Leminski é fruto aí dessas duas coisas. Bom, com essas dicas dá para pensar um pouco aí o que vai vir pela frente aí no vestibular da Casper. Espero que vocês realizem uma boa prova. É isso aí, até o próximo vídeo. Curtam nossa página aí, acessem nossos vídeos e compartilhem. Análise aqui muito importante para você entender o esquema geral da lista de obras de literatura dos livros escolhidos para a prova, tá certo? Então a FUVEST tem uma lógica ali na escolha dos seus 9 livros, tá certo? Então são 9 livros, organiza a sua leitura.